Imagina só uma computação que não é fabricada, que não é construída, mas sim cultivada. Uma tecnologia que não apenas imita a vida, mas usa a própria vida como seu hardware. A gente vai mergulhar hoje numa inovação que talvez não seja só o próximo passo depois da inteligência artificial, mas uma virada de chave completa na nossa forma de entender o que é inteligência. Pois é, vamos começar com essa pergunta que parece coisa de filme. E se a próxima grande revolução da tecnologia não for feita de chips e código, mas sim de células? A ideia de que o futuro pode ser cultivado numa placa de laboratório em vez de montado numa fábrica é exatamente o que a gente vai explorar agora. Mas para a gente entender por que precisamos de algo tão radicalmente novo, primeiro a gente precisa encarar um fato. A era de ouro do silício, que moveu o mundo por mais de meio século, está batendo num muro. E um muro bem real. Sabe a lei de Moore? Aquela ideia de que o poder dos computadores dobraria a cada 2 anos? Bom, essa lei está, digamos, perdendo fôlego. A gente está diminuindo tantos transistores que as próprias leis da física estão começando a dizer daqui não passa. O calor é um problema gigante, os elétrons começam a se comportar de um jeito esquisito. Resumindo, a estrada do silício está chegando num beco sem saída. E essa barreira não é só física, ela é também energética. Pensa nesse contraste aqui. Os grandes modelos de IA que a gente vê hoje consomem uma quantidade absurda de energia. Precisam de data centers gigantescos. E do outro lado está o cérebro humano, a máquina de computação mais poderosa que a gente conhece e que funciona com a energia de uma lâmpada bem fraquinha. Essa diferença é brutal, né? E é um sinal de que, talvez, a gente esteja tentando construir inteligência do jeito errado. E é exatamente aqui que surge a solução. Uma proposta de usar a própria vida como uma plataforma de computação. Uma fusão entre biologia e processamento de dados para criar algo que a gente nunca viu antes. Então, o que é essa tal de biocomputação afinal? Bom, em vez de gravar circuitos em placas de silício, a gente usa o código da própria vida. Em vez de usar transistores, a gente usa neurônios. Em vez de simular o aprendizado com um monte de código, a gente aproveita o mecanismo que a natureza levou bilhões de anos para aperfeiçoar. É menos sobre construir uma máquina e mais sobre dar um propósito novo para a inteligência que já existe. E isso não é papo futuro não. Essa jornada começou lá em 94 com uma prova de conceito usando DNA. Levou quase 20 anos para a gente ter um transistor biológico. Mas olha só a aceleração. Em 2022, neurônios numa placa de laboratório aprenderam a jogar Pong. E só 3 anos depois, essa tecnologia vira um produto comercial. A curva de inovação está subindo de um jeito absurdo. E essa aceleração nos leva direto para o CL1. É aqui que a gente vê essa ideia toda se tornar realidade. Estamos falando do primeiro dispositivo que bota neurônios humanos, vivos, num chip e que está disponível comercialmente. É o ponto em que a biocomputação deixa de ser só um experimento de laboratório e vira uma ferramenta de verdade. 800 mil. Para e pensa nesse número. Não são 800 mil pixels numa tela, nem 800 mil transistores. São 800 mil neurônios humanos vivos, funcionando dentro de um chip. Isso deixou de ser um conceito abstrato. É uma realidade biológica e computacional. Tá, mas como isso funciona na prática? É como uma dança em 4 passos. Primeiro, os neurônios são cultivados nesse chip especial. Depois, um sistema operacional chamado BIOS age como um tradutor, mandando sinais elétricos que as células entendem. Em resposta a isso, os neurônios literalmente se reconectam, criam novas ligações. Ou seja, eles aprendem de verdade. E por fim, todo esse ecossistema vivo fica lá, operando sozinho por meses. É a fusão definitiva de hardware, software e o que estão chamando de wetware, que é o tecido biológico. Agora, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por que essa abordagem pode não só competir com a IA que a gente conhece, mas, quem sabe, até superar ela? A diferença principal está toda aqui. A IA, do jeito que a gente conhece, é uma simulação. Uma simulação incrivelmente complexa e genial, mas ainda assim uma simulação. É um código que imita como a gente acha que o cérebro funciona. A biocomputação não imita nada. Ela é o processo. Ela não simula o aprendizado, ela aprende biologicamente. É a diferença entre um simulador de voo e um pássaro de verdade. E essa frase da Cortical Labs, a empresa por trás do CL1, resume tudo perfeitamente. O ponto é esse. Enquanto a IA gasta uma energia absurda e recursos computacionais gigantescos para simular processos neurais com código, o CL1 simplesmente usa os próprios processos neurais.
É a diferença entre ler um livro sobre como nadar e pular de verdade na piscina. Só que, claro, como toda tecnologia realmente poderosa, essa aqui tem dois lados. De um lado, um futuro com promessas que parecem até ficção científica. Do outro, um campo minado de perguntas éticas e desafios que a gente vai ter que encarar com muito, muito cuidado. O lado bom, nossa, é enorme. Pensa só, testar remédios para Alzheimer diretamente em redes neurais humanas, sem precisar de testes em animais? Desenvolver uma IA que seja de fato sustentável? Ou usar DNA para guardar dados por séculos? As aplicações podem revolucionar a medicina, a tecnologia, a ciência. A lista é grande. Só que o outro lado da moeda é igualmente pesado. As questões éticas aqui são de arrepiar. A gente está usando tecido cerebral humano. E se uma dessas redes desenvolve algo parecido com consciência? Ela pode sentir? Ela pode sofrer? E além disso tem os riscos mais práticos. Esses sistemas duram? Dá para usar para fins militares? E quem vai ter acesso a isso? Só quem tem muito dinheiro? São perguntas que a gente ainda não sabe nem como começar a responder. E é por isso que a gente termina não com uma resposta, mas com a maior de todas as perguntas. Quando a gente começa a programar a própria vida, a gente não está só escrevendo um código. A gente está reescrevendo a nossa própria definição do que significa estar vivo, do que significa ser inteligente. A biocomputação é bem mais do que uma nova tecnologia, é uma nova fronteira filosófica. E as respostas que a gente encontrar do outro lado vão definir o próximo capítulo da nossa história.